Hoje vamos falar de uma praia muito bonita, lá em Pernambuco, município de Ipojuca, chamada Porto de Galinhas. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal e toque o sininho. Você vai nos ajudar muito. Valeu, vamos lá, vamos contar a história de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, antes de se chamar Porto de Galinhas, chamava-se Porto Rico. Sabe por quê? Porque lá havia a plantação de cana-de-açúcar. Plantavam muita cana-de-açúcar, ganhavam muito dinheiro e o porto lá chamava-se Porto Rico. O que acontece? Para plantar a cana-de-açúcar era necessária a mão de obra dos escravos, minha gente. E eles traziam os negros da África para poder plantar, produzir o açúcar. Uma outra característica que existia lá na região é que os aristocratas, os ricos, gostavam muito de uma galinha chamada galinha d'Angola. Essas galinhas são umas galinhas enormes, muito bonitas. E a aristocracia lá, os ricos, gostavam dessas galinhas, gostavam de consumir essas galinhas. Então eles importavam essas galinhas lá da África também, né? Então essas galinhas vinham de lá para cá com os navios e eles gostavam de consumir essas galinhas. A galinha d'Angola, ela tem uma característica interessante que eu preciso contar. Ela é muito brava, ela é grande, né? Diferente da nossa galinha caipira. Eu vi um vídeo que mostra que tem uma cidade, olha que engraçado, tudo é curiosidade, né? Ela estava com problemas sérios de escorpião. Muito escorpião, picando crianças, trazendo problemas, matando gente. Aí o que aconteceu? Soltaram um monte de galinha de Angola naquela cidade e as galinhas mataram tudo quanto é escorpião. Elas são bravas. E ninguém roubava as galinhas, minha gente. Eles contam que ninguém roubava as galinhas porque para chegar perto da galinha e tentar pegar uma galinha é difícil, porque elas são muito bravas. Soltaram um monte de galinha e acabaram com os escorpiões. Muito bem. Então agora nós vamos contar o porquê de Porto de Galinhas. Porquê de Porto de Galinhas? Então o que acontece, minha gente? Lá no ano de 1800, entre 1800 e 1850, vamos nos situar, a Europa começou a bater de frente com o problema da escravidão, de tráfico de escravos. Falou, chega de traficar escravos, não queremos mais, nós vamos proibir. Aí o que aconteceu? A Inglaterra começou a fazer vários acordos com o Brasil e Portugal. Começou a fazer vários acordos, fez 3 acordos entre 1800 e 1850. E o Brasil dizendo que ia cumprir os acordos e não ia mais fazer tráfico com alguns navios negreiros de escravos para cá. Muito bem, o Brasil não cumpriu, tudo para inglês ver, não o fez e continuaram a fazer o tráfico de escravos. A coisa chegou de tal jeito que teve um lugar lá, um forte, que acabou dando um tiro de canhão lá num navio inglês, enquanto ele estava fazendo uma inspeção num navio negreiro, e matou um marinheiro inglês. A Inglaterra ficou louca da vida e começou a atacar navios negreiros brasileiros, portugueses, começou a incendiar navios e quase declarou guerra contra o Brasil. Quase declarou guerra, minha gente. O negócio ficou extremamente complicado. Aí entrou o parlamento, entrou todo mundo, os portugueses, e aí a Inglaterra se acalmou e acabou não declarando guerra contra o Brasil. Todo mundo sabe, todo mundo não, né? Quem tem um pouquinho, lê um pouco, sabe que a Inglaterra é a rainha dos mares. Sempre foi considerada a rainha dos mares. Ela sempre teve uma frota enorme, uma frota maravilhosa de navios, ninguém podia com a Inglaterra. Então não dava nem para pensar em entrar numa guerra contra a Inglaterra. Mas o que aconteceu, minha gente? Em 1850, tendo em vista que o Brasil, Portugal não cumpriam as promessas, lá na Inglaterra foi aprovada uma lei, minha gente. Foi aprovada uma lei que foi chamada de Lei Bill Aberdeen. Era um político lá da Inglaterra muito famoso, um secretário famoso. Ele aprovou uma lei chamada Bill Aberdeen. Na Inglaterra, minha gente, uma lei da Inglaterra. E ela dizia o seguinte: que qualquer navio negreiro que for pego com escravos, ele será capturado, os escravos serão libertados e o navio será vendido.
o Brasil ficou doido, porque havia interesses econômicos, lógico, queriam manter a escravidão, ninguém queria acabar com a escravidão, porque isso tudo gerava dinheiro, era muito dinheiro que gerava, principalmente para os traficantes de escravos. E aí o que aconteceu? O Brasil tentou de tudo, falou que não aceitava, que era invasão de soberania, e um monte de Portugal, mas não resolveu nada. A lei continuou e o Brasil disse que ia realmente cumprir porque era uma imposição da Inglaterra. Acontece que lá em Pernambuco, voltemos para lá, na praia, que era o Porto Rico, o pessoal, como gostava de galinha de Angola, eles traziam galinha de Angola da África e traziam escravos clandestinamente. O que eles começaram a fazer? Aí sou eu que vou dar esse percentual, mas eles traziam 5% de galinha e 95% de escravos dentro dos engradados das galinhas. Eles viam numa situação lamentável, quem lê fala, meu Deus do céu, como é que o ser humano pode fazer isso? E eles vinham escondidos e vinham para o porto, nos navios que deveriam trazer as galinhas, mas eles traziam escravos. E o que os filhos da mãe, dos portugueses e dos brasileiros que já estavam envolvidos fizeram? Criaram uma senha e que quando chegavam os escravos nos navios que teoricamente estavam trazendo galinhas, eles começavam a gritar: tem galinha no porto, tem galinha no porto. E galinha, na verdade, não era galinha. Na verdade, eram os escravos, infelizmente. E aí continuava clandestinamente o tráfico de escravos. E daí para frente, enquanto eles usavam essa senha, enquanto isso acontecia, o nome do local de Porto Rico passou a ser conhecido como Porto de Galinhas, em função dessa história lamentável, dessa continuação que deram a trazer escravos da África. Então é isso, minha gente, essa é a história que acontece num lugar tão maravilhoso, um lugar bonito, um lugar que devia ter histórias maravilhosas, mas traz essa história triste do tráfico de escravos lá no local. Gente, obrigado. Dê o seu like, curta o canal, toque o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Você vai nos ajudar muito. Muito obrigado. Até uma próxima. Abraço, fiquem com Deus.